Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui para mais este vídeo do canal Inspire-se, porque afinal de contas, como eu disse, quando o Espírito Santo pede para que eu venha e fale sobre algo, é porque é necessário. É para que você e eu possamos amadurecer, possamos crescer na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito importante. E por isso que eu sempre gosto de deixar a ressalva de que Jesus fala assim, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a gente vê as pessoas querendo viver as mentiras, né? O atalho, a mentira e a morte. Isso não pode, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Bom, para você que é já inscrito no canal, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, boa noite. Continue a compartilhar os vídeos, continue a ir até o seu lugar secreto e falar com o Espírito Santo para te dar discernimento. Para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, por favor, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se e compartilhe os vídeos que aqui estão, amém? Porque afinal de contas, se eu falar para você assim, independente de tudo que aconteça na minha vida, eu sou muito feliz porque Jesus ele tem provado a cada oração, a cada pedido, que Ele está presente, que Ele é presente no meu viver, porque Ele conhece minha mente e meu coração, amém? E Ele conhece você também, basta você escolher o caminho, e o caminho é Ele, é isso, amém? Bom, gente, hoje o assunto é perseguidos, mas não abandonados. E é muito importante que tenhamos isso em mente, por quê? Porque nós olhamos para os discípulos, para os apóstolos. Os apóstolos foram perseguidos e a morte de todos eles praticamente foram assim, dramáticas. Mas eu tiro muito por Paulo, que independente de tudo que sofreu, de tudo que foi feito a ele, até o último momento na sua morte, no seu sacrifício, ele resistiu firme. Ele não desistiu. Ele continuou pregando o evangelho, ele continuou falando. Até no último vídeo eu falei sobre o filme que fala sobre Paulo. Ele proporcionou tantos conhecimentos àquele homem que era designado pelo rei de Roma, ali naquela cidade. Mas, mesmo assim, no final das contas, Paulo foi sacrificado, foi morto por amor a Jesus. Mas morreu feliz porque ao final de todo o sofrimento, toda a perseguição, ele não negou Jesus e quando morreu foi para os braços do Pai. Então a palavra ela é muito clara. E Jesus, quando ele fala assim, olha, o Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse e fiz. Se você colocar a sua vida nas mãos do Espírito Santo, você vai entender aquilo que eu estou dizendo. Porque ele vai te dar discernimento. Ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar. Ele vai provar para você que nos momentos mais difíceis, você não deve dar as costas. Você tem que continuar falando. Você tem que continuar pregando. Você tem que continuar a fazer aquilo que Jesus falou, que é o id. Os apóstolos fizeram completar o seu id. E morreram de forma trágica, dramática. A morte não é nada mais, meus queridos, do que um processo onde, após o amadurecimento de cada um de nós, a morte vem para nós que conhecemos Jesus, para que nós possamos ir para o braço do Pai. Agora, aqueles que não conhecem Jesus, a gente sabe muito bem para onde vão, né? Mas, enfim. Bom, vamos anotar os textos aí? O primeiro texto que eu quero trazer está em Mateus, no capítulo 11, a princípio eu vou ler só o versículo 28. Mas acredito que os 29 e o 30, pode anotar aí. Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Amém? Depois nós vamos para 2 Coríntios, mas aí depois eu falo para vocês. Vamos com calma, anota aí. Para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, eu quero deixar bem claro assim, olha. Por que eu peço para todos anotarem num papel e depois ir para um lugar secreto e falar com o Espírito Santo? Se Jesus nos diz, olha, vai para o seu lugar secreto, que o Consolador, ele vos ensinará. Então nós temos que colocar o nosso crer e a nossa busca por entendimento nele. E dizer assim, olha, me fala se aquilo que o Emerson disse é algo que eu tenho que olhar naquilo e me transformar. E não porque é o Emerson, mas é porque é Jesus, é a palavra de Jesus. Jesus disse, permaneceis na minha palavra. Esta palavra está justamente toda ela, de Mateus Apocalipse, falando sobre o Rei Jesus, falando sobre o Pai, falando, enfim.
Então, por favor. Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim. Anotou? Posso ler? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, meus queridos, eu avisei para vocês que a vida de vocês será muito horrível, por um lado, pelas perseguições do mundo, do diabo, dos demônios. E essas perseguições deixam a todos nós cansados, sobrecarregados. Hoje mesmo pela manhã eu orei porque eu e minha esposa temos sido muito perseguidos. As coisas têm acontecido de uma forma assim, voraz. O inimigo tem uma sede de vingança contra a minha vida, mas eu não abro mão. Não abro mão de pregar a verdade do Evangelho, não abro mão de falar daqueles que estão falando errado sobre o Evangelho, não abro mão de continuar orando e fazendo os vídeos mesmo em meio a tudo isso. Para vocês terem uma ideia, esses dias nós sofremos muito. O diabo ele veio transformando as coisas assim, em dificuldades extremas. Mas aí o Espírito Santo veio e falou assim, ó filho, se você está cansado e sobrecarregado, vá em direção ao Pai. E você está na direção do Pai. E jamais vou negar Jesus, jamais vou me afastar daquilo que Jesus pediu para fazer por causa desses problemas, porque não tem porquê. A palavra fala o quê? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O meu jugo é totalmente tranquilo e o fardo que ele nos dá é leve. Porque no momento em que você pensa que você está sobrecarregado, que você está muito cansado e pesado daquilo que você está carregando nas costas, ele diz assim, olha, se você vier até mim, se você confiar em mim, o seu fardo vai ser leve, porque o fardo que eu lhes dou é leve. Aí você fala assim, mas o diabo está fazendo uma tragédia na minha vida. Gente, mais uma vez eu digo, Jesus em nenhum momento disse assim, olha, aqueles que vierem até mim, tomarem a sua cruz e me seguirem, vão ter uma vida super tranquila. Pelo contrário, quando nós tomamos posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e pegamos a nossa cruz para seguir Jesus, pensa, a cruz é pesada. A cruz é pesada. O fardo é pesado, mas Jesus transforma ele em algo leve. Mas, pensem, todos os dias, todo o tempo, o diabo vai querer contra, vai fazer contra, vai tirar coisas, vai fazer o inferno vir até a terra para te provar que ele tem poder, mas ele não tem poder. Ele não tem poder. Então, tome posse dessa palavra. Se você está cansado e sobrecarregado, vá em direção a Jesus. Só isso. Não deixe. Se você tem que falar para alguém na rua sobre Jesus, vai e fala. Por mais que você está triste, que você está com problema, está sem dinheiro, está ferrado, digamos assim. Desculpe até o termo. Não deixe de seguir Jesus e fazer aquilo que ele pede. Não deixe. Agora vamos para outro texto. Segunda carta aos Coríntios. Anota aí, hein? Segunda carta aos Coríntios. Do nosso querido Paulo. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios. Oi, eu estou em primeiro. A minha visão não está tão boa, gente, se soubesse. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 8. Do 8 até onde o Espírito Santo me permitir, se não me engano, até o 12. Amém? Vamos lá. Mais uma vez, Paulo é usado aqui pelo Espírito Santo, com o conhecimento que ele adquiriu de Jesus, para transmitir uma mensagem muito importante também. A mesma praticamente sobre o cansado e sobrecarregado. E isso eu tenho usado muito na minha vida e tenho dito muito claramente alguma coisa que eu vou ensinar para vocês. Amém? Então vamos lá, anotou aí? Segunda carta dos Coríntios 4, a partir do verso 8, diz assim, ó. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não abandonados. Eu quero frisar esse trecho. Somos perseguidos, mas não abandonados. Bom, vamos lá. Primeiro, vou dar um exemplo sobre hoje. Hoje pela manhã, quando eu orei, falei: Jesus, eu quero pedir em teu nome. Por quê? Porque eu sempre uso aquilo que Jesus ensinou em João 15, 16, na segunda parte do versículo 16, quando ele fala assim, e tudo que pedires em meu nome, Deus Pai vos conceberá. Aí hoje de manhã, todas as minhas orações eu peço em nome dele. E hoje de manhã eu falei: Jesus, eu peço a ti em teu nome para que Deus Pai me conceba a resposta, discernimento e me abra uma porta. Porque eu não sei até que ponto as coisas vão acontecer, mas eu creio e tenho fé que o Senhor vai me dar uma resposta. Gente, vocês podem não acreditar. Passado algum tempo eu estava mexendo na internet, nos aplicativos, aí vi lá que tinha uma mensagem no aplicativo de trabalho. E ali estava a resposta que eu pedi para Deus, através de Jesus Cristo. Eu pedi em nome de Jesus e Deus Pai me concebeu aquilo que eu estava clamando a Ele. Pode parecer pouco para muitas pessoas. Isso aí, sei lá, isso aí acho que foi qualquer coisa menos Deus. Não. Quando Jesus fala a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E eu deixo bem claro, não porque eu sou justo, porque eu sou bom. É porque Jesus justificou a todos nós. E justificados por Ele, nós podemos orar por nós e pelos outros. Independente do que você esteja vivendo na sua vida. Paulo estava na prisão. E ele ia orar, ele ia falar, ele ia aconselhar aquele homem. Quando aquela filha daquele homem estava morrendo, ele aconselhou aquele homem a procurar quem? Lucas, que era médico. E Lucas curou a filha dele. Então, quer dizer, olha só que incrível. Paulo, na prisão, ele tinha essa atitude. Exemplos que nós podemos e devemos seguir sim. Eu não sou santo. Eu sou falho. Eu sou pecador. Em pensamentos, palavras e atitudes. Eu sou como muitos por aí que não conhecem Jesus em determinados momentos. Eu sou podre. Porque esta carne, como disse o próprio Paulo, existe em nós um espinho na carne. Esse espinho o diabo conhece. Qual é o espinho que está na carne de cada um de nós? E ele muitas vezes usa esse espinho para nos tirar do controle e nos fazer falhar e pecar. Mas ao mesmo tempo, se você falha e peca, mas você olha para Jesus e fala: Jesus, perdoa-me, porque eu errei. Ele vai te perdoar. Enfim, e aí ele me vem com esse texto: somos perseguidos, mas não abandonados. E aí eu lembrei do momento em que Jesus nos ensina a oração do Pai. E qual é a oração? O Pai Nosso. E aí quando Paulo fala que somos perseguidos, mas não abandonados, por quê? Porque nós não somos órfãos de Pai. Nós temos um Pai que não nos abandona. Nós temos um Pai que não nos abandona. Por mais difícil que a situação ao redor pareça, por mais que o mundo ao redor esteja desabando, somos perseguidos, mas não abandonados. As pessoas não conseguem filtrar aquilo que o mundo faz contra nós, o que o diabo faz contra nós e aquilo que Deus Pai permite que vivamos. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque não somos órfãos de Pai. E Paulo, quando falou isso, ele mesmo dentro dele sabia que em determinado tempo era o momento de ele ir para quem? Para o Pai. E ele sabia que tudo que ele estava vivendo na prisão era apenas um processo para ir ao Pai, para que ele pudesse ser aperfeiçoado, para que ele pudesse amadurecer. Eu tenho amadurecido dia após dia nos meus problemas. Não pense que é fácil, não pense que o Emerson, ele acha que não tem problema. Pelo contrário, eu tenho muitos. Mas eu vivo feliz, eu penso pouco nos problemas, eu não julgo as pessoas, eu não aponto as pessoas, não quero quebrar o pau com as pessoas por causa dos problemas, porque não tem nada a ver, é o diabo. O diabo ele vai fazer aquilo que ele quiser contra as nossas vidas, porque ele nos odeia, porque ele quer que nós que vivamos Jesus possamos
morrer, mas somos perseguidos, não abandonados. Não esqueça isso. Continuando. Somos derrubados, mas não destruídos. Olha aí. O diabo vem, ele te passa uma rasteira, ele te quebra de algum jeito, ele faz alguma coisa para te deixar lá no fundo, mas não somos destruídos. É por isso que eu falo. Quando Jesus falou, olha, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela os libertará. Tem pessoas que acham que conhecem Jesus, mas não conhecem a verdade que está nele e não conseguem viver a sua palavra. Não conseguem. Existem pessoas que ainda acreditam que o modo que elas vão fazer, porque eu faço, porque eu aconteço, que eu não vou mudar, isso sim que vai melhorar as coisas, e não é assim. A vida é assim. Nós podemos sim melhorar, nós podemos sim mudar, porque Deus ele nos permite amadurecimento, ele nos permite que possamos mudar, que possamos olhar para nós mesmos e dizer assim, isso está errado. Por isso que quando tomamos posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, nós podemos todas as coisas. Por quê? Mudanças são necessárias para o grande dia. Se você permanecer nesse pensamento escroto, ogro, de que você vai viver assim, é assim que tem que ser, e esquece de Jesus, você está perdido. Mas como dizem, a salvação é individual. E é como eu digo sempre, pessoas fazem escolhas. Qual é a sua escolha? Caminho, verdade, a vida, ou atalho, mentira e morte? Porque nós vemos aí muita gente que está aí na Universal, na Mundial, na congregação, vivendo a doutrina humana, está todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Adoram a todas as coisas, dizem que em nome de Jesus, mas não vivem Jesus. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento no nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Olha que incrível! Paulo escreveu isso de uma forma incrível. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. O que ele está dizendo aqui? Lembra lá João 3,16, quando diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo, a vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou. Então que nós possamos ressuscitar como ele para a vida eterna. Então que nós possamos deixar com que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Porque quanto mais você tenta viver da sua forma, achando que não, tá difícil, eu tô me sentindo péssimo. A palavra não é o Emerson. A palavra, se persistires, se continuares na minha palavra, se persistir na minha palavra, serão meus discípulos. Se permanecer na minha palavra, serão meus discípulos. A palavra é muito clara. Vou ler de novo. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. O que é participar da morte de Jesus? Jesus sofreu, Jesus foi a cusparada, foi tanta chicotada, foi tanto sofrimento. Nós, nessa terra, sofremos muito. Não como Jesus no caminho para a morte de cruz, mas o sofrimento no corpo é como se nós estivéssemos vivendo como Jesus, sendo chicoteados todos os dias pelo diabo, pelos demônios. Mas nós temos que deixar se manifestar a vida de Jesus no nosso corpo, para que a vida eterna ela venha. Olha que incrível, somos perseguidos, mas não abandonados, porque temos um Pai. E o Pai deu o seu único filho para que ele dissesse para nós, olha, eu morri, eu sofri no meu corpo.
Então que vocês manifestem também esse sofrimento no corpo de vocês, para que vocês tenham vida como eu tive e tenho a vida eterna. Meu, incrível como Paulo escreveu tudo aquilo que era necessário para que pudéssemos entender tanto. Mateus, Marcos, Lucas, João principalmente, né? Eu sempre falo para vocês, se puder, leia o livro de João atentamente. Mas vamos lá. Sim, olha só, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus. Tudo o que eu tenho vivido nos últimos dias é o que eu falo claramente para todo mundo, é a perseguição de diabo contra nós. Por quê? Porque nós vivemos Jesus. E aí as pessoas olham e veem que Jesus me beneficia de alguma forma, mas por quê? Eu falo isso continuamente para minha esposa e para todos que quiserem ouvir. Jesus conhece a minha mente e o meu coração. Então se ele vem me privilegiar com algo simples, não é prosperidade, bens materiais, com um pedido, por exemplo, como eu fiz hoje, de emprego, ele me privilegia, porque ele sabe o quanto minha mente e meu coração estão voltados para ele, não para as coisas dessa terra. Ah, porque eu estou cansado desse monte de coisa, eu não vou... Não quero mais saber de Jesus, não vou falar de Jesus porque eu estou sendo perseguido. Não, tá errado. Tá super errado. E aqui ele deixou bem claro. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus. Seguindo. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Paulo falando que aquilo que eles viviam proporcionaria vida para nós. E proporcionou, porque tudo que ele nos ensinou, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, nos faz caminhar. Por isso, meus queridos, se você está passando por um sofrimento, seja financeiro, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, não importa. Não deixe de falar de Jesus. Não deixe as coisas que o diabo tem feito fazer você ficar longe de Jesus. Persista. Eu persisto dia após dia. Eu sigo dia após dia, independente do que dizem. Eu persisto sim, porque Jesus tem sim feito muito por mim. Pela minha família, pela minha esposa, pelos nossos bichinhos aqui em casa, por esta casa, tem provido alimento, provido todas as coisas. O carro quebrou, mas vai ser consertado. Por quê? Porque Deus nos dá as portas certas para poder fazer as coisas. A nossa dignidade muitas vezes é afetada, mas depois, é como ele diz, somos perseguidos, mas não abandonados, e vamos ter dignidade para cumprir com todas as coisas. Amém? Então a palavra de hoje é: somos perseguidos, mas não abandonados. Por quê? Porque temos um Pai, temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo. Então para com isso de que se as coisas estão acontecendo de ruim ao seu redor, que você não vai orar, que você não vai participar, que você não sei o quê. Para com isso. Viva para Jesus. Ame Jesus. A melhor forma de você demonstrar que ama Jesus é nesses momentos de sacrifício e dureza, você dizer assim: não, Jesus está comigo e o diabo está derrotado. Pode me perseguir hoje, pode me perseguir amanhã, pode fazer o que for, mas eu não vou deixar de falar de Jesus. Amém? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque são palavras simples, mas palavras que nos fazem amadurecer como seres humanos. Amadurecer o nosso espírito para que nós possamos ir ao Pai para a vida eterna. Amém? Bom, quero agradecer a você que já é inscrito no canal. E mais uma vez eu peço a você que está aí e que de repente não é inscrito no canal, mas se você sentir no seu coraçãozinho aí de se inscrever no canal, inscreva-se. Compartilhe os vídeos, porque outras pessoas precisam aprender que é necessário permanecer nessa palavra de Jesus e viver para Jesus. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graças e paz. Bom, como eu digo, para você que está passando pela primeira vez, assim, né, eu não tenho dias certos para gravar. São os dias em que o Espírito Santo me diz assim: filho, vai lá e fala tal coisa.
E hoje calhou perfeitamente tudo o que eu precisava falar. Porque era o maior exemplo daquilo que Jesus precisava. Jesus precisava falar através da minha vida hoje para você. Se você está passando a mesma coisa que eu, não desista. Somos perseguidos, mas não abandonados, amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Muito obrigado pela atenção. Que vocês possam trazer outros para perto da palavra. Que vocês possam trazer outros para se inscrever no canal. Não porque eu quero ser um influenciador, digital influencer. Não, não, não. Eu quero ser apenas alguém usado pelo Espírito Santo, usado por Jesus para chegar até o Pai. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Uma ótima sexta-feira amanhã para vocês, noite de quinta já. Então, é isso aí. Até mais. Valeu!